Muito bem. A paz do Senhor, nós aí, voltando novamente aí, depois nós vamos voltar com os leões aí, né? Aquilo que eu achar bem interessante para pôr leão a gente vai colocar, mas nesse momento aqui eu gostaria de tirar algumas dúvidas de muitas pessoas que não sabem o que é uma fornicação. Tem muitas pessoas que andam, são amigados e acham que amigados com fé casado e eles estão em pecados, né? Então tem muitas pessoas que não têm a dificuldade de tem uma grande dificuldade, aliás, de casar. E acha que vai casar e não vai. E vai piorar. Na verdade é o seguinte, né? Porque o diabo não preocupa com a pessoa que está amigada? Porque o diabo não preocupa com a pessoa que está em adultério, em fornicação, em prostituição? Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas são delas. São dele, ele está fazendo a vontade dele, né? Ele está fazendo a vontade dele e como está fazendo a vontade de Satanás, então Satanás ele não mexe com elas, né? A intuição de Satanás é o seguinte, ganhar mais almas para o inferno, roubar mais almas para o inferno. Por exemplo, se você tem R$ 100 no seu bolso, você não vai ficar satisfeita com 100, você vai querer mais 100, se você tiver mais 100, 200, você vai querer mais 100, 300 e vai por aí. Então, esse vídeo justamente vai para as pessoas que amigado com fé, casado que se acha, né? Muitas pessoas que estão dentro da igreja, que os pastores dizem assim que não tem problema, não tem importância, né? Que isso não tem nada a ver, que Jesus só quer o coração, só quer o coração e a bondade da pessoa. Eu pergunto uma coisa, se no matadouro, que mata tanto porcos como boi, eles aproveitam até mesmo o esterco do animal, quanto mais nós que valemos muito mais do que o animal, né? Nós valemos muito mais do que os pássaros, como diz a Bíblia. Então, o que é que acontece? A pessoa, quando ela está amigados, né? Quando eles estão juntados, sempre, às vezes, tem algo que os pastores dizem que não tem problema, que ela está casada para Deus. Muitas pessoas têm me perguntado também se o casamento só na igreja é válido. Não é válido, né? Então, não existe isso. O casamento ele tem que ser no civil, né? E muitos falam assim, mas não tem lógica que naquela época não tinha cartório. A Bíblia, na Bíblia nós podemos ver que Deus é o próprio juiz de Adão e Eva. Foi ele que casou os dois. Então, se Deus é o próprio juiz, e aí a seguir, Deus então aí, Moisés, a lei, né? Veio, Moisés era juiz, então Moisés dava a carta de divórcio, porque essa carta de divórcio, ela era dada por juiz. Então, toda a carta de divórcio é dada por juiz. E para haver um divórcio tem que haver um casamento, e para haver um casamento tem que haver um cartório. Então, por que para Deus o importante é você casar no papel, no civil? Por quê? Porque se você for casar só na igreja, quem vai saber que você é casado é só mesmo as pessoas que estão, né, que estão aí perto de você, morando perto de você, as pessoas do bairro e provavelmente também da cidade, né? Então, veja bem, mas se você casa em São Paulo, na igreja, e ali naquela cidade todo mundo sabe que você é casado, mas se você for para o Rio de Janeiro, ninguém conhece. Se você for para Brasília, ninguém conhece. Para Bahia, todo mundo, porque na verdade vai puxar o seu nome está de solteiro, porque o que que vale? O que que vale, né, é o registro civil. Porque se fosse assim, você poderia nascer e não registrar, só apresentava na igreja e estava valendo. Então, essa é a razão. Então, nós todos temos que ter um documento com o homem e temos que ser representados para Deus, porque a lei dos homens anda paralela de Deus. E então, se nós somos lá no Êxodo, lá, e vemos não matará, não furtará, né, não roubará. Então, na lei do homem também, o homem também concorda que não deve roubar, não deve furtar, e qualquer um que comete isso é criminoso. Então, não existe isso, amigado com fé, casado não existe isso que você está dentro da igreja. Esse recado aqui é um recado para as pessoas que estão dentro da igreja há muitos anos, né?
e o seu pastor tem falado que não tem problema, não tem importância, e até ele é amigado. Saiba de uma coisa, que Apocalipse capítulo 22, versículo 15, diz que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Apocalipse capítulo 15, versículo, né, capítulo 15, versículo 16 a seguir. Né, Apocalipse capítulo 22, versículo 15 a seguir. Correto? Então, esta é a razão. Então, vamos entender um pouco, irmãos, o que é fornicação. Né? Fornicação são pessoas que também não são casadas, que estão dentro da igreja e estão achando que Jesus está satisfeito com ela, mas não está. Então, se você não preparou para casar, saiba de uma coisa, se o arrebatamento acontecer agora, você vai ficar. Não adianta você ser boazinho ou bonzinho, não adianta você ser dizimista, não adianta você dar sua casa, seu carro, né, dar tudo aí para a igreja, que na verdade as igrejas que tiram, que arrancam isso das pessoas são sinagoga de Satanás, mas não adianta você mostrar de um lado que é bom, mas o outro você fere a palavra de Deus. Então não existe isso, amigado com fé, casado é. Não existe isso que Jesus só quer o coração. Na verdade, nós conhecemos dentro da palavra de Deus que Jesus, ele não veio com a profissão de açougueiro, né? Ele veio com a profissão de carpinteiro. Carpinteiro é aquele homem que pega aí uma árvore bruta, uma madeira bruta, e ele faz e transforma num grande ilustre móvel. Então, como bem sabemos, e o ditado, a árvore, muitos falam que é o pau que nasce torto, morre torto. Não, Jesus já é o carpinteiro, ele já veio para a madeira que nasceu torta, para ele consertar, para entrar no céu santificado. Então, veja bem, então a Bíblia, enfaticamente, ela repudia, né, a fornicação. E o que é fornicar? Fornicar é uma pessoa que está aí sem casar, sem estar na lei do homem, ou até mesmo na lei do homem e ferindo outra coisa. Então, vamos lá. A palavra fornicação, né, apesar de ser bem conhecida no meio do evangélico, só aparece na Bíblia Almeida, versão revista e corrigida. No versículo de Atos 15, capítulo 15, versículo 29 e 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Para não ficar muito extenso, né? Você também deixa de ser preguiçoso e vai um pouquinho ler a Bíblia aí, porque se a gente der muito aqui, tudo mastigado, falando capítulo e versículo, lendo aqui, na Bíblia aqui, o que vai acontecer? Vai ficar muito enorme esse vídeo. E vamos tentar reduzir isso aí, né? Como diz assim, ter poucas palavras, mas com qualidade. Né? Segundo o dicionário Almeida, fornicação significa relações sexuais ilícitas, como está escrito em Atos 15, né, versículo 29. A palavra ilícita, segundo o mesmo dicionário, significa que é contra a lei ou moral. Né? Mateus capítulo 5, versículo 32. Junto às definições, pode definir fornicação como relação sexual feita de forma imoral e contra a lei de Deus. Então, as pessoas que estão fornicando, as pessoas que não são casadas, que moram há anos, né, juntas e não pensam em casar, o marido que não pensa, o companheiro, marido não, o adúltero que não pensa em consertar a vida com a companheira, é porque, na verdade, ele tem planos de deixá-la um dia e tem plano de não ter compromisso. Porque quem ama, na verdade, assume um compromisso. Porque se nós falamos que amamos a Deus, então nós temos que assumir um compromisso de deixar o pecado e adorar somente a Deus. Então, veja bem, outra coisa aqui, né, que eu quero dizer para você. Então, a mulher também, quando ela ama, né, ao seu companheiro, ela aceita que vai ao cartório. Ela insiste, porque quando você se casa, você passa a ser uma só carne, correto? Quando você se casa, você passa a ser uma só carne. E a palavra fornicação, como a gente diz aí, né, é uma relação sexual feita de forma imoral e contra a lei de Deus. É preciso entender que fornicação não é apenas o sexo fora do casamento, mas também adultério, né? Não é só solteiro com solteiro, né? Homem casado com mulher solteira, mulher casada com homem solteiro, isso aí também é o mesmo ato, fornicação, né? Em Mateus capítulo 5, 27, 28. Também é chamado de pornografia, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18.
né, o homossexualismo, Romanos capítulo 1, versículo 27, e até mesmo o sexo contrário à natureza, como, por exemplo, o sexo anal e a masturbação, em Romanos capítulo 1, versículo 26. Para Deus, o sexo aprovado é somente aquele que é feito no casamento. No Antigo Testamento, o sexo era a consumação do casamento. Veja lá em Gênesis capítulo 24, versículo 67, né? A Bíblia narra o casamento de Isaac com Rebeca, né? Isaac com Rebeca. Então nós vemos aqui, Isaac conduziu à tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou assim, foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe, né? Então o que acontece? Veja bem que naquele momento que Isaac e Rebeca ali eles se encontraram, né? E que o pai dele mandou buscar ali, né, uma mulher para Isaac. Nesse caso, Abraão era juiz. Abraão era o juiz que consentiu o casamento, porque veja só, Abraão é o pai da fé. Então Abraão é um grande profeta e ele então determinava, porque ele não aceitava que seja de uma outra parentela, correto? Tinha que ser da mesma parentela, quanto também tinha que ser, antes de se tocar, tinha que haver o ato concluído do casamento, tinha que haver aceitação. Então Abraão ele era o juiz daquela época, né? Então veja bem, no entanto, nós vemos aí que Isaac casou, né? Isaac casou ali. Não, ele já levou ela para a tenda e já manteve a relação sexual. Se ele levou ela para a tenda e manteve a relação sexual, naquela época, os profetas, o povo, guardava muito mais a palavra de Deus do que hoje. Então eles faziam o quê? Então eles chegavam e já tocava na mulher, ele já era casado com ela, naquele caso, segundo, né, diante de um patriarca também. Então, nós podemos ver também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, né, escrito também, a Bíblia mostra que quando um homem tem relação com a prostituta, torna-se uma só carne com ela, né? Então, se ele tem uma relação com uma prostituta, torna só uma só carne. Mas aí, não é uma carne santificada, é uma carne apodrecida. Então, uma mulher amigada com um homem amigado, ele é prostituta e prostituta. Então, a carne deles estão apodrecidas, né? Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Então, veja bem. Então, no entanto, o que a gente temos que entender, né, são estas passagens. Se uma pessoa, ela mora junto e os dois não são casados, eles são uma só carne, mas uma só carne da prostituição. Eles uniram a meretrizes, né? Eles estão no caminho do pecado, né? Uma só carne é a mesma expressão usada em Gênesis capítulo 2, versículo 24. É um texto referido à união, o casamento de Adão e Eva. Portanto, a relação sexual é a união de duas carnes em o casamento. Então, por isso que eu digo, quando uma pessoa ela chega e ela se une a uma pessoa, que seja ela no cartório, que seja ela fora do cartório, a que está no cartório está sendo purificada e sendo uma só carne, dado aval por Deus por essa pessoa estar casada. Agora, já aqueles que vai procura um casamento, né, uma prostituição, um ajuntamento, um amigamento, né? Então, para Deus, eles são um só, prostitutos, não é verdade? Então, desta forma, não deve ser praticado por divisão ou alívio da carne. É um compromisso muito sério e deve ser reservado para a pessoa separada por Deus para ser o seu cônjuge. Então, o casamento, ele tem que ser reservado. Ele tem que ser reservado. Reservado, as pessoas não existe namoro, existe noivado e casamento. Nós vemos aí que Jesus é noivo da sua noiva, né? E então, desta forma, como as pessoas têm que buscar do Senhor para que eles consumam o fato do casamento, né?
Então, o que que acontece? Acontece o seguinte, que estas pessoas, elas têm que entender de uma forma o seguinte, deixa eu só ajeitar aqui um pouco, porque estava muito quente. Então, essas pessoas, elas têm que entender o seguinte, que quando elas se unem, né, não sendo casado, uma pessoa não sendo casada com a outra, ele está se unindo a uma prostituta, assim também como vocês que não são casados estão dentro da igreja ministrando, né, pregando, cantando, até tem pastores aí, fornicários, né, pastores que na verdade enganam as ovelhas e saem com as ovelhas escondidas e fazem o que querem, mas os olhos do nosso Deus vivo está de olho nesta pessoa. Os olhos do nosso Deus está ali contemplando essas pessoas. E no dia do juízo, essas pessoas já se comparecerão lá. Comparecerão com certeza, querendo ou não. Né? Então, nós vemos aqui também a pornografia, né? E as carícias maliciosas do relacionamento no namoro ou no noivado, como já foram citadas, também podem ser consideradas como fornicação, pois enquadra-se na imoralidade sexual descrita em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Então veja bem, né? A pornografia que é praticada no namoro, né? Que é praticada no noivado, né? Então essa pornografia ela é considerada também como fornicação. Eu estive pesquisando no dicionário Wikipédia, né? Wikipédia, e lá se relata lá um texto e tal, aquilo outro, e mais para baixo fala assim, sexo a dois. O namoro é sexo a dois. Então quando você está namorando, você está fornicando, né? Então quando você está amigado, você também está fornicando. Então amigado e namorando é a mesma coisa. Se você estiver noivo, e você estiver se apegando um ao outro, você está fornicando. E com certeza, né, você vai pagar por esse ato, né? Então, essas pornografias e essas carícias maliciosas do relacionamento do namoro e o noivado trocado, né, entre um e outros, né, como já citamos aqui, também pode ser considerada como fornicação, como em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Como está escrito assim, fuja da imoralidade sexual, qualquer outro pecado, né, que comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Então, essa tem razão. Então, essa pessoa que está aí cometendo a imoralidade sexual, né, só de você agarrar, tocar na mão da mulher, né, e já sentir prazer por ela, ou tocar na mão do homem e já sentir prazer por ele, você já cometeu o ato de adultério, como diz a Bíblia. Como disse Jesus, somente de olhar para uma mulher e sentir desejo, já adulterou com ela. Você imagina tocar. Então, se você vive, né, nesse caminho da prostituição, se você vive nesse caminho das cláusulas, né, sexuais aí entre um e outro, eu quero dizer para você que com certeza você está cometendo um grande pecado diante de Deus e o arrebatamento já está aí prestes a vir, você vai ficar para trás. Quanto tempo você teve aí para consertar sua vida, você não quis, né? Então veja bem aqui também, a masturbação e o sexo anal são considerados como fornicação por ser contrária à natureza. Romanos capítulo 1, versículo 26. Então essa é a razão. Então você aí é solteiro, né? Você então pratica esse ato de masturbação, né? E também sexo anal, né? Tem uns pervertidos aí que eles aconselham as mulheres a fazer isso, né? Oral, anal, né? Tudo isso aí. Biblicamente, irmão, quero dizer para você, né, que nós somos templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Se você for lá para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, você vai ver que a Bíblia diz assim, aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, né, Deus também o destruirá ele. Então, eu vou te perguntar uma coisa, esses atos são atos de prostitutas, né, são atos de prostituta. Nós vemos aí a gama de filmes, né, pornográficos, e quem já assistiu esses filmes, vê que as suas atrizes, elas cometem todos os atos sexuais, ensinando as mulheres, até mesmo que nunca tiveram esses prazeres, e quando as pessoas passam a ter esses prazeres, Satanás muda os desejos ao contrário. Sempre vai aparecer um filho de Satanás, né? E essas pessoas são excluídas e são, né, não tem, só tem direito de um comentário, e é excluído e bloqueados.
Então esse filho de Satanás que aparece aí aprovando aí que a mulher tem que fazer de tudo com o marido tem que fazer de tudo com a mulher, isso aí, irmão, você pode ter certeza que tem um demônio, tem um Beelzebub muito grande dentro da vida dele, viu? Porque Deus contraria tudo isso, Deus contraria. Então esta é a razão. Então nós sabemos aí o que é a fornicação. Então essas pessoas que estão amigados aí, eles são fornicários, adúlteros, né, prostitutos, né, porque o que eles cometem são atos que a prostituição traz. Né? Então, Romanos capítulo 1, versículo 26 está escrito assim: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Então, veja bem, irmão, nós sabemos que a relação sexual íntima é só justamente aquilo que é o normal, né? Por onde, na verdade, a criança ela é gerada, né? Também por onde ela sai. Então, nós sabemos aí que, na verdade, esse pensamento satânico que esses pastores, que esses mercenários do YouTube, esse filho de Satanás aí, ó, entendeu? Que fica aí falando que a mulher pode fazer de tudo, o homem pode fazer de tudo, irmão, não vá nessa. Esses pastores aí que dizem que você não precisa casar, que só o seu casamento na igreja é válido, é mentira. É mentira. Porque nós vemos aí, começou Deus sendo juiz lá, fazendo o casamento de Adão e Eva. E na verdade, vou te dizer uma coisa para você, viu? Vou dizer uma coisa para você. Para nascer a igreja, teve que nascer primeiro o casal. Então, se teve que nascer o primeiro casal, porque duas coisas que Deus aqui, ele resguarda, ele guarda, né? Resguarda, ele coloca em prática, duas coisas. Primeiro é o casamento. Nasceu o primeiro casamento. Se nasceu o primeiro casamento, não existia igreja. Então, nasceu o primeiro casamento, depois nasceu a igreja, porque vem a família e aí vem os ensinamentos de Deus para Adão e Eva. Agora, primeiro nasce o casamento, correto? Nasce o casamento, porque são duas instituições que Deus criou, que na verdade o mais importante de tudo é o casamento. Se não haver o casamento, com certeza não vai haver a igreja, porque a igreja é formada por uma família que não esteja em pecado. É tanto que essas famílias que vêm em pecado para a igreja, né, elas se converter, elas têm que largar o pecado para elas acertar, porque na igreja a igreja é santa. Então são duas instituições aí que Deus chegou e ele mesmo fez o casamento. Então Deus é o primeiro juiz, é o juiz de todo o topo, né? Aí vem aí Abraão, né, o juiz também, correto? Também aí neste caso também, eu acredito, não vejo na teologia, não vi ainda, mas acredito também que Adão, né? Adão também era um juiz, porque com certeza as pessoas procuravam ele para ele fazer o casamento, com certeza absoluta. Então ele era o juiz, ele era o papel da época, né? E aí veio Abraão, aí veio Noé, aí veio, né, esses homens aí mais renomados, e por fim da lei veio Moisés, que era juiz, que até, né, as pessoas quando ia separar, é igual muitas pessoas, sei lá, mas para casar não precisa o cartório. Não precisa cartório. Como que não precisa cartório? Esses povos são tão ignorantes, eles estudam tanto. A Bíblia diz assim: a letra mata e o espírito vivifica. O estudar muito é enfardo, diz a palavra de Deus. Então eles estudam tanto para quê? Para ser? Não, vamos falar o quê? Não dá, né? Porque uma jumenta é mais inteligente que desse povo aí. Então veja bem. Então eles estudam para quê? Para distorcer a palavra. Porque eles colocam aquilo que eles acham que tem que ser, né? Eles colocam aquilo que eles acham que tem que ser. E na verdade não é assim. Né? Não é assim. Moisés, quando os homens procuraram Moisés, né, Moisés deu carta de divórcio devido à pressão do povo. Agora eu vou te perguntar uma coisa: de onde que veio uma carta de divórcio? Não é do fórum? Não é dada por um juiz? Não é houve um casamento no cartório e quem desfaz nesse caso é o juiz? Então essa é a razão. Eu só quero, né, tocar nesse assunto aqui para que você possa entender. Veja outra coisa também. Alguém aí pode até comentar aí sobre que eu fico empurrando o óculos, porque o óculos desce, irmão. Então, como eu estou olhando para baixo, ele desce, vai para a ponta do nariz, então tem que voltar a subir. Teve um irmão estúpido aí que comentou aí essas palhaçadas. Vou te falar para você, manda caçar, vai caçar outro canal. Eu não tô caçando aqui essas pessoas indoutas aqui que queiram achar o quê? Eu tô aqui querendo ensinar para quem quer aprender. Os santos é o santo, só os santos, profano não. Só os santos aprendem. Esses profanos que não entendem nada, né?
Então, veja bem. Então, voltando a dizer, o sexo, né, contrário, como eu li lá sobre o sexo contrário à natureza, é aquele em que usa outras partes do corpo para sua prática, como o ânus, né, parte anatômica com a finalidade de defecar, né, ou a boca, parte anatômica usada para falar, beijar, comer, respirar, e até mesmo a mão, no caso da masturbação. Então, veja bem, isso aí, irmão, é por causa disso. Agora eu vou dizer uma coisa, por que a masturbação ela é pecado? Por quê? Porque é o seguinte, ninguém vai fazer essa prática pensando no pé de alface, no pé de laranja, no pé de couve, no pé de banana, né? Pensando aí, né, na traseira da porca. Ninguém vai fazer. Bom, apesar que tem animal, tem gente que tem um raciocínio animal que, Deus me livre, né? Realmente, eu retiro isso aí porque existe pessoas que é animal com animal. Mas, então a pessoa, ela vai praticar isso aí. Então, quando ela pega, ela pratica essas coisas, ela vai pensar em alguém. E ela pensando em alguém, ela vai cometer o quê? O pecado de adultério. Né? Como Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher com o coração impuro, né? Já adulterou com ela. Então, só de você pensar, você já adulterou. Então, é por isso que é pecado. Né? Então não adianta ninguém falar aí que consegue nada disso, porque você está pecando diante de Deus e você vai pagar por isso. Né? Então, muitas pessoas, muitas mulheres, a Bíblia diz que... O que a Bíblia diz? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, a gente louva ao Senhor através de quê? Da boca. Com a boca, não é isso? Então, nós louvamos ao Senhor com a boca. Então, a mulher, ela tem a boca dela, né? O homem tem a boca dele para quê? Para louvar o Senhor, para exaltar o Senhor, não para receber coisas eróticas, né? Tem muitas pessoas aí, muitas mulheres que acham que o marido, ele só fica com ela se ela fizer isso. Eu quero te dizer uma coisa, você tem todo o direito de reter, você todo o direito de reter você tem, porque a Bíblia diz que esse corpo não é seu, ele é templo do Espírito Santo. E outra, nós vemos que o Senhor Deus fez ele para habitar. Imagina Deus habitando em você, o Espírito Santo habitando em você e você fazendo esse tipo de sexo. Imagina, lê lá no Salmo 91, versículo 1 a seguir, vê lá no Salmo 91, versículo 1 a seguir, que está escrito assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde que é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo somos nós. Nós somos o esconderijo do Altíssimo. Então você deveria ter vergonha de fazer estas coisas, sabendo que o Espírito Santo de Deus habita em você. Então esta é a razão. A boca, ela foi feita, foi para glorificar, para exaltar o nome do Senhor, para falar. E também, o ânus também, né? Ele foi feito para defecar, correto? Porque tudo que você come tem que excretar, tem que sair, né? Então tem que sair. Então o que que acontece? Então, no entanto, é uma coisa do diabo, é uma coisa satânica, né? Então, se você for analisar aí, os filmes, nenhum filme pornográfico, eles vão praticar um ato como papai e mamãe, né? Porque nesse caso eles não iam ganhar adepto, né? Então eles querem sentir sensualidades diferentes. E a Bíblia diz que no sinais dos tempos, né? Por causa disso, os entregou Deus, né? As paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural e suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Lembra, irmão, qualquer pastor, qualquer mercenário desse do YouTube, qualquer filho do capeta que tem aí nessas redes sociais, que falar para você que não tem problema, que pode, que a mulher e o homem pode fazer tudo o que eles quiserem, repreende ele em nome de Jesus, porque ele tem demônio. Ele não só tem um demônio, ele tem um inferno inteiro, uma legião inteira, porque ele está contradizendo a palavra de Deus. Você imagina, né, se você faz isso com sua esposa, né, você está transformando ela numa prostituta. Ela vai, ou ele também, você está transformando ele num prostituto, porque eles vão passar a gostar dessa situação. Eu já fui criticado aí por um canal do diabo aí, entendeu? Porque as pessoas que se levantam e querem debater comigo, eles estão enganados, que eu não vou debater com o diabo. Meu negócio é joelho. Eu vou pro joelho e Deus vai cobrando. Daqui a um tempinho, né, a gente vê o resultado de Deus sobre a vida dessas pessoas, se elas não quiserem a salvação. Então, irmão, o que eu quero dizer para você neste momento, né? A fornicação, ela é pecado,
né? Pecadíssimo e pecadão mesmo. E a fornicação leva ao homem e à mulher a desviar o foco da naturalidade, né? Da natureza. Se Deus quisesse que o homem se satisfazesse na boca da mulher, no ânus da mulher, né? E a mulher se satisfazesse entre ambas partes, né? Eu quero dizer para você que então Deus não ia fazer uma parte, né? Uma parte íntima para que a mulher viesse a ceder e até por ali mesmo, né, ter o seu filho. Então, o que eu quero dizer para você é que todos que fazem isso, eu vou te perguntar uma coisa para você. No caso, os homossexuais, as pessoas que são homossexuais no caso, né, elas usam o quê, né? O quê? Para se satisfazer. Se nós formos ver o Sodoma, lá no tempo de Sodoma e Gomorra, tem um filho de Satanás aqui que estudou lá a Bíblia do Inferno, né? Eu acho que eu acredito ele que eles são membros da igreja do diabo. Essa igreja do diabo aí que já abriu aí, né? Eles são membros de lá, são sacerdotes de lá, sacerdotes das seitas satânicas. Então eles falam o seguinte, eles falam que não tem problema, porque lá em Sodoma e Gomorra o negócio era só o sexo anal, né? Uai, sexo anal. Quem praticou sexo anal, o oral também vai, correto? Então saiba de uma coisa que é lógico que isso é algo que vicia tanto o homem quanto a mulher. E o que vicia, por que vicia? Porque o diabo sabe que essa pessoa está transgredindo. O diabo sabe que essa pessoa ela está com certeza absoluta, ela está já possessa de pombagira, de tranca-ruas, de chuncaveira. Então essa pessoa, ela começa a praticar isso dentro de casa, com a mulher, ou com o marido, ou com o homem, e lá fora, né, ela começa a sentir desejo pelas outras ou pelos outros. Então ela começa a prestar atenção nos corpos das outras mulheres e aquelas fantasias sexuais começam a ser transformadas. Inclusive tem comentário de irmãos aqui, né, no Zap, que eles têm sonhos eróticos direto. Por quê? Porque eles já vieram dessa difamação, dessa lei satânica. Então o que eu quero dizer para você, saia do engano. Se esse pastor, se essa sinagoga de Satanás te ensina isso, olha, vaza fora. Vaza enquanto é tempo, porque você tem pouco tempo que o arrebatamento está acontecendo. Se você estiver amigado ou amigada, e um filho, um sacerdote do diabo, que está numa igreja disfarçada e disser para você que não tem problema, que Deus quer o coração, fala que roupa não salva, né? E eu digo que é verdade, roupa não salva, mas ela condena, porque as mulheres, elas usam as suas roupas transparentes, ela usa as suas roupas curtas, né? Então, com certeza, isso seduz as pessoas e isso aí condena. Então, como eu disse, o sexo contrário à natureza é aquele em que usa outras partes do corpo para sua prática, como o ânus, né? Parte anatômica como a finalidade de defecar, ou a boca, parte anatômica usada para falar, beijar, comer, respirar, e até mesmo a mão, no caso da masturbação, né? Então, essas pessoas vão ficar tudo aí. Por quê? Porque o diabo, ele tem tomado o mundo, né, na indústria da pornografia. Dentro das igrejas, o que nós temos mais é pornografia. Hoje nós vemos essas igrejas, graças a Deus que no meu ministério eu expulso em nome de Jesus, porque eu só tenho 60 pessoas, juntando as duas igrejas, então é fácil controlar. Agora, e essas masmorras, essa sinagoga de Satanás, que até os pastores, né, eles trocam de casais e fazem o que fazem, porque nós vemos aí no YouTube muitas coisas assim. Então, não podemos definir beijos e carícias nos órgãos sexuais como fornicação, né? Se assim fora, beijar a mão ou a outra parte do corpo seria pecado. O livro de Cantares, na Bíblia, traz exemplos dessas carícias. Se existe a prática de fornicação em sua vida, deixe a peça perdão, ande em santidade e será abençoado. Os casamentos mais felizes que já podemos testemunhar foram aqueles em que os noivos se guardaram até o grande dia da noite de núpcia. Então veja bem, então não podemos muitas das vezes definir beijo e carícias nos órgãos sexuais como fornicação, né? Muitas das vezes tem muitos pastores que falam isso, que não podemos definir beijos e carícias sexuais, né, nos órgãos sexuais como fornicação. Então, se você porventura, né, começa a fazer isso, o final da conta é você praticar o ato, o sexo oral, e o final da conta é você fornicar. Então, veja bem, irmão, então, neste momento, esse último tema que eu li aqui, são princípios da fornicação, né, são princípios.
Então nós devemos evitar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então por isso aí, irmão, você agora está aprendeu aí que a palavra fornicação é esta aí, né? É relação sexual feita de forma imoral e contra a lei de Deus. É o adúltero. É uma pessoa que adultera, né? Uma pessoa adúltera. Então você que é casado, aí, né? Você que, aliás, que não é casado, né? Você que não é casado, você faça o seguinte: chame teu esposo, sua esposa, né? E coloca os papéis para correr. E quero dizer que enquanto você tiver com os papéis correndo, né? E se Jesus voltar, arrebatar a noiva dele, né? Nesse meio tempo que os papéis estão correndo, você sobe, mas tem um detalhe: você não pode tocar nela e nem ela tocar em você. Tem que esperar concluir o ato do casamento. Se você tocar nela, beijar ela, sentir, você já está fornicando. Se Jesus vier, você ainda continua sendo adúltero. Então é por isso que a importância do casamento, certo? A importância do casamento é para sair da fornicação. Para sair da fornicação, do adultério, da prostituição. Esta é a importância do casamento. Então, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e vamos lá, vamos nessa, porque Jesus está arrebatando a noiva dele aí. E eu quero dizer para você que está prestes ele voltar e levar o povo dele para a glória dele. Não resta mais nada. E se Jesus vier e você estiver fornicando, você estiver na frente da igreja, amigado, né? Adulterando, né? Se você não resolver, pastor, mas o cara não quer casar comigo, sai fora dele. A mulher não quer casar comigo, sai fora dela. Se ele não quer ou ela não quer, é porque ele não quer assumir um compromisso com você e não te ama. E se ele não te ama e ela não te ama, é porque, na verdade, se você ficar com ela nesse pecado, ele com ele nesse pecado, você vai acabar indo para o inferno junto com ele. E quero dizer que no tempo da grande tribulação, ele vai te abandonar, ela vai te abandonar, um vai para o lado, outro vai para o outro. Porque vai ser difícil mesmo. Então, se essa pessoa não quer casar, né? Agora, se resolver pôr o papel para casar, né? Aí você pode pôr o papel para correr, né? E depois que você pôr o papel para correr, aí você não toca na mulher, nem ela toca em você. E aí vocês, se Jesus vier, vocês sobem. Mas tem um detalhe, né? Tem que se batizar também e procurar sempre estar em vigilância, tá bom? Que a paz do Senhor esteja com todos aí. Deixa o seu like. Até mais. E que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém?